Pronto, voltando aqui, caiu, voltou. Ninguém atira pedra em árvore seca, não só naquela que dá frutos. Isso é interessante, hein, Tessia? Muito bom mesmo, já tinha visto essa frase já, é verdade. Kel, se Deus quisesse uma pessoa perfeita, ele olharia no espelho. Ele nos escolheu, amém. Nossa, essa palavra da Tessia foi muito da hora. Vou até retweetar isso aqui, Tessia. Muito bom mesmo. Pessoal, pra gente continuar, nós já estamos aqui já mais ou menos 1 hora na podcast. Deixa eu colocar. Bem, algumas coisas que eu coloquei aqui, que eu anotei pra gente, sobre a questão do complexo, pra gente poder vencer isso, né? Primeiro, eu quero que a gente entenda que, como eu falei no início, nós vamos agora, a partir de agora, olhar as virtudes de todo mundo. Saber quem e começar a elogiar as pessoas. Comece a elogiar as pessoas que estão perto de você. Você viu alguma pessoa acertando, fazendo alguma coisa que está sendo bênção, elogie aquela pessoa. Existe uma pessoa que passou na sua frente, você achou bonita o vestido ou a roupa da pessoa, elogie aquela pessoa. Elogiar é muito bom, gente. Isso faz com que às vezes a pessoa se sinta, sabe, naquele dia que a pessoa vestiu a roupa ou prendeu o cabelo porque achou que não estava legal e de repente a pessoa passa e fala, nossa, eu curti o seu cabelo, curti a... É gostoso de ouvir, parece a Palmeirinha, Pastor Rinaldi. E é interessante que o fato da gente elogiar as pessoas faz bem pra gente mesmo, né? Uma das coisas que eu coloquei, que eu anotei aqui, deixa eu só pegar onde é que eu anotei. Pessoal, uma coisa sobre a questão do elogio. Isso começa dentro de casa, viu? Tudo aquilo que a gente serve pra gente. Pastor, eu tô vendo a Palmeirinha. Quem é Palmeirinha? Não sei quem é. Alguém coloca pra mim aí. Tô vendo todo mundo dando risada. Não sei quem é, pastor. Eu não sei quem é, pastor. Tá todo mundo rindo. Acho que coisa boa não é. Nossa. Ou é? Alguém me diz, me responde o que é isso, por favor. Agora eu fiquei curioso. Sem cultura culinária. Palmeirinha cozinheira. Tipo Ana Maria. Nossa, pastor. Eu adoro ela, é muito simpática e natural. Nossa. Não, talvez eu não cozinho que nem ela, viu? É uma cozinheira idosa. Ai, ai, ai. Tipo Ana Maria Braga, famosa. Nossa, tá. Não tem. Acho que só na simpatia e natural, né? No idoso, quase lá, né? Que dá receita na TV. Então, gente, a receita de hoje vai ser sobre como fazer café. Tô brincando. Você acredita que não vou nem falar, não? Que aí vocês vão começar a me zoar mesmo. Vou deixar pra lá isso. É. Tem como apagar o Twitter? Tem como bloquear o Pastor Rinaldi aqui? Deixa eu ver. Tô zoando, Pastor. Vou bloquear você. Ai, ai, ai. Ensina a fazer. Então, eu sei fazer macarrão instantâneo. Continuando aqui, voltando, tentando voltar aqui, porque depois da Palmeirinha, tá? Nossa, pastor, acabou comigo, pastor. Martinho, olá, amigo. Eu não sei. Nossa, as meninas tudo dando risada aqui, não sei nem quem é essa Palmeirinha. Acho que essas meninas tudinho que estão dando risada aqui já pegou uma receita dela, viu, pastor? Ela ensina a fazer comida e você ensina a ser um servo de Deus. Amém, pastor. Glória a Deus. O senhor me salvou, pastor. Continuando no que nós tínhamos colocado aqui. Hein, a questão da gente. A questão da gente tá voltando ao assunto, pessoal. Esquece a Palmeirinha por enquanto. Amanhã, que hora que eu como o programa dela? Não precisa colocar, tô brincando. Sobre a questão da gente tá voltando aqui. Vamos voltar ao assunto. E é engraçado, ela esquece a receita, de. Nossa, ela esquece a receita. Pesquisa no Google. Assim que acabar a Twitchcast, eu vou procurar quem é essa mulher. Vou procurar ela, pastor. Procurar. Ela esquece da receita, meu Deus. Tô brincando, pastor. Tô brincando.
Eu também te amo demais, pastor. O tio não vai bloquear mais o pastor, né? Ah, eu vou bloquear não, pastor. Tô brincando. Se o senhor não estivesse aqui, seria diferente, né? Não teria nem esse momento, pastor. E sobre você que tá, de repente, se identificou e percebe que tem sentido o complexo de inferioridade e sofre com isso. Pessoal, tristeza, sabe, isso te faz afundar cada vez mais. Se você não conseguir vencer isso enquanto novo, você vai carregar isso para sua vida, vai fazer com que você passe a viver uma vida completamente diferente do que Deus quer para sua vida. A gente se sente inferior às vezes quando vai fazer. Vou contar uma história para vocês, que acho que resume muita coisa. Eu lembrei agora. Existia um homem. Isso aqui é bem uma ilustração, mas dá certinho para a situação, né? Existia um homem que gostava muito, assim, sentia prazer em Deus, sabe? Gostava de ir pra igreja, servia a Deus e o cara era fiel a Deus. E chegou um momento mas ele era solteiro e não tinha emprego, estava desempregado. E ele começou a orar a Deus e falar: Deus, por favor, eu estou precisando muito de um emprego, eu estou precisando muito de uma mulher, uma companheira. E eu quero pedir, Pai, que amanhã o Senhor possa me mostrar de que forma eu posso conseguir o meu emprego, de que forma eu posso reconhecer a minha futura mulher. E ele orou muito naquela noite, chorou muito e pediu muito a Deus que Deus abençoasse ele. No dia seguinte, que a mentalidade dele e os pensamentos dele fossem completamente diferentes de tudo aquilo que ele havia vivido no passado. E amanheceu, ele acordou bem cedo e foi pegar o jornal para poder olhar algumas listas de propagandas de emprego que ele tinha. E ele pegou no jornal, olhou e viu que tinha, assim, bem grande, estampado, dizendo que tinha uma proposta de emprego e aconteceria uma entrevista naquele mesmo dia, às 3 horas da tarde. E na hora que eles pegaram, ele pegou aquele jornal, olhou o horário, olhou direitinho e falou: nossa, eu vou para aquela entrevista. E ele entrou no seu quarto e apresentou aquele jornal para Deus e falou: Deus, eu quero que o Senhor me abençoe nessa entrevista que eu vou fazer, porque eu vou lá e eu acredito, é uma empresa muito grande, uma empresa muito boa, eu acredito que esse emprego é meu, então me dá esse emprego, Pai, por favor. Começou a pedir muito, muito. E ele lembrou daquele pedido que ele havia feito na noite anterior e falou: Deus, me apresenta, Pai, se possível, o mais rápido possível, a mulher com quem eu vou passar o resto da vida. E ele estava chegando no próximo horário dele fazer a entrevista. Ele correu lá no seu quarto, tomou um banho, foi no banheiro, tomou um banho e se arrumou, colocou a melhor roupa que tinha, saiu correndo, olhou no horário, pegou o ônibus e foi para aquela empresa. Na hora que ele chegou lá, ele chegou um pouco antes do horário. E na hora que ele chegou na empresa, ele viu que tinha muita gente lá. Vários homens bem arrumados, com a maletinha, sabe? E ele olhou aquelas pessoas e de repente os nomes começaram a ser chamados, nome de um por um. E os homens iam entrando e saíam do escritório onde estava acontecendo a entrevista com um ar de superioridade, se achando, por de repente imaginar que foi bem na entrevista. E foi um candidato, o outro, e começou a chegar muita gente ainda para fazer a entrevista. E ele começou a olhar aquelas pessoas e começou a se sentir inferior. Ele abaixou a cabeça e falou: nossa, eu não vou conseguir ganhar esse emprego, não vou conseguir esse emprego, e acabou saindo. Quando ele estava saindo, ele começou a sentir uma tristeza muito grande no coração. E ele foi pro ponto de ônibus e na hora que ele estava no ponto de ônibus, estava passando um menininho e o menino pegou com um balde com algumas rosas dentro do balde. E ele olhou para aquele senhor e falou: senhor, o senhor não quer comprar uma rosa? E ele pegou, o rapaz olhou pro menino e falou: não, eu não quero rosa. E ele falou: não, senhor, é baratinho, me ajuda comprando uma rosa. E ele falou: não, eu não quero rosa. E o menino insistiu mais uma vez: senhor, me ajuda, é que eu preciso. Aí o rapaz falou pra ele: não, não, eu não quero, obrigado, não quero. O menino sentiu no coração que deveria dar uma rosa pra ele, pegou a rosa e falou: senhor, tá aqui a rosa, essa é pro senhor. O rapaz ficou totalmente sem graça, agradeceu o menino. E o ônibus estava chegando, ele agradeceu o menino novamente, pegou a rosa, segurando na mão, entrou no ônibus, correu. E na hora que ele procurou alguns lugares para sentar, e ele olhou, tinha apenas um lugar vago para sentar.
E ele pegou, tava meio cabisbaixo, nem sem reparar muito nas pessoas que estavam em volta, e sentou naquela poltrona do lado de uma mulher, de uma menina. E ele com aquela rosa na mão, olhava para a rosa de cabeça baixa e, e começou a sentir uma dor tão grande no coração por causa da conquista do emprego que ele desistiu. E ele pegou aquela rosa, olhou para a rosa, sem saber muito o que fazer com ela e atirou do ônibus. Quando ele chegou na casa dele, ele falou para Deus, Deus, eu estou completamente decepcionado, porque aquele emprego eu pedi tanto para o Senhor e eu acreditava que aquele emprego era para mim. E aquele emprego, Senhor, que eu queria era um bom emprego, mas tinha tanta gente com muito mais conhecimento do que eu, e eu larguei tudo, Pai, para poder ir lá, mas Deus, eu não consegui aquele emprego. E ele chorou muito e falou, Deus, e lembrou novamente que ele estava sem uma mulher, sem uma companheira, e Deus, eu não tenho uma mulher do meu lado aqui. E ele começou a chorar muito. Ele acabou pegando no sonho, no sono. E em sonho, Deus chegou para ele e pegou e falou, rapaz, sabe aquele emprego que você desistiu de fazer entrevista nele? Então, aquele emprego eu tinha separado ele para você. Não importa quantas pessoas tivessem lá, não importa o conhecimento de cada pessoa que tivesse lá, eu tinha separado ele para você. E ele baixou a cabeça e Deus falou, e sabe aquele momento em que o rapaz, o menininho, tinha entregado a rosa para você? Eu separei aquele momento para você subir ao ônibus com aquela rosa, porque aquela rosa deveria ter sido entregue para a mulher que que estava sentado ao seu lado, mas você estava tão preocupado vivendo coisas do passado que você não olhou do seu lado e deixou passar a mulher da sua vida. A rosa deveria ter sido entregue para ela e você lançou ela. Bem, nessa história a gente, assim, eu percebo que às vezes acontece tanta coisa na vida da gente, né? Na tua vida está acontecendo tantas coisas que você deixa passar simplesmente por medo de tentar, por medo de achar que você é inferior. Aquele emprego não é pra mim, pai, porque, nossa, tem tanta gente muito mais inteligente do que eu. Deus, aquela mulher, pai, aquele homem não é pra mim, porque, nossa, eu não sou bonito bastante, eu não sou inteligente o bastante. E Deus não se importa com isso, sabe? Com o fato de você ser o mais inteligente ou menos inteligente, ou você ter condições financeiras, ou você ter estudado num colégio A, colégio B, porque Deus sabe da tua necessidade, Deus sabe do teu coração. Então, e Deus enxerga muito além disso. Eu quero que vocês entendam que muitas coisas, eu costumo dizer que quando a gente chegar no céu, a gente vai quando cada um de nós entrar no céu, a gente vai ter um quarto assim escrito com o teu nome. Você já se sentiu trocado por uma outra pessoa? Como você lida com isso? Eu vou responder essa, pastor. Só continuando rapidinho antes de responder a pergunta do pastor. Quando você chegar no céu, vai ter um quarto com seu nome assim, e você vai abrir, Deus vai pegar e falar assim, pode entrar. E você vai abrir aquele quarto, vai ver um monte de presente, você vai encher os olhos assim e vai falar, nossa, isso tudo aqui era pra mim? Deus, é pra mim isso? Eu posso pegar o que eu quiser? Ele falou assim, isso tudo realmente era pra você. Mas pra mim por quê? Eu não posso usar mais isso? Eu não posso pegar esses presentes, Deus? E ele ia falar, não, na verdade todos esses presentes que estão aqui eram pra você ter recebido enquanto estava na terra. Aqui você vai ter outros. Você vai perceber que você vai ver que lá no céu você deixou de receber tantas coisas que você estava aqui na terra, que você poderia ter usufruído, aquele carro que você queria, aquele apartamento que você queria, aquele emprego que você queria, e você deixou de usufruir dessas bênçãos que eram para ter sido usadas, usufruídas aqui na terra. Deixa eu só ler aqui antes que eu me perca. A Karine Rodrigues entrou aqui, né? Deixa eu ver aqui embaixo, foco na mensagem agora. Carla Rodrigues, conheço uma irmã que olha primeiro, beleza, dá um conselho porque ela tá vendo a Twitch. Ai, ai, ai. Isso aí foi tipo uma indireta mesmo. Nossa, saudade do retiro, já mandaram muito bem. Daí gosto muito de vocês, beijo, Deus abençoe, Valkyria, Deus abençoe, Valkyria. Eu passei por isso na minha entrevista aqui em Rio Preto, mas eu não desisti, isso que é o... Não desiste.
Que testemunho, é verdade, pastor. É um testemunho. A Brenda, eu passei por isso e Deus me deu um emprego. Deus é fiel. Amém, Brenda. A pergunta do a Grazi respondeu: exato. Deus quer saber de quem tem compromisso com Ele e não são esses que Ele vai honrar. O Genilson, lá de Imperatriz, Maranhão, cara, um prazer, cara. Lembro de você sim. Genilson é um amigo nosso lá do Maranhão, de Imperatriz, que acho que você inclusive está gravando o CD agora, né, Genilson? Então, Genilson, era pra gente estar em Imperatriz aí, não deu pra gente ir, mas em maio acho que a gente vai estar aí no Maranhão. A Leliane, tempo de perdermos com o complexo de inferioridade, são oportunidades perdidas, graças, e são esses que ele vai honrar. Respondendo a pergunta do pastor Rinaldi, você já se sentiu trocado por outra pessoa? Como você lida com isso? Pastor, hoje é completamente diferente, sabe? Eu já me senti trocado por outras pessoas, assim. E hoje, assim, é ruim, né? A gente pegar, perceber que a gente foi trocado, né? Existe... Quando a gente vai jogar bola, as pessoas têm aquele negócio de vamos escolher quem é o melhor jogador. Aí, tipo, fica um grupinho de um... Fica todo aquele grupinho, aí fica dois caras chamando nome por nome. Já pensou você ser o último nome a ser chamado? Isso já, assim, eu tô dando um exemplo, né? E a gente já se sentiu sempre trocado em algum momento na vida da gente. A gente se sente assim. E pastor, hoje eu lido com isso assim de uma maneira muito natural. Porque, como eu falei, eu já venci todo esse complexo de que havia em mim. Eu não sinto mais complexo, porque eu sei a pessoa do homem que eu sou, o homem valoroso que eu sou em Deus. E eu não tô falando sabe, de beleza, eu não tô falando disso, mas eu tô falando homem como pessoa. Então, assim, eu sei, o que mais importa é isso. Então, eu não me preocupo mais com isso, se é questão de ser trocado nisso, naquilo, outro. Eu acredito que como você lida com a humilhação. Nos ensine, por favor. Pastor, toda vez que eu me senti humilhado, a única coisa que eu me lembrava é que a Bíblia fala, né, no que a Bíblia fala, que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Então, a única coisa que eu penso nesse momento, na hora que dá vontade de explodir, de falar, é ficar calado. Porque às vezes a melhor resposta é o silêncio, né? É a gente ficar calado, é a gente esperar com que Deus tome, se achar que deve, de repente, sei lá, mostrar que de repente a pessoa que nos humilhou estava errada. Então, não sei. Eu nem me preocupo mais com isso, sabe, pastor? Eu acho que a gente chega um momento na vida da gente que essas coisas não passa a ser superficial na vida da gente. O mais importante de tudo, o mais importante é a gente ser feliz em Deus, é estar fazendo a obra de Deus. A gente, eu aprendi muito, pastor, depois que eu saí do Maranhão e vim pra cá, pra São Paulo, com a banda, porque no Maranhão eu tinha tudo. Eu tinha uma boa condição financeira, tinha carro, tinha minha família, tinha uma casa com o meu quarto, todo cheio de coisas no meu quarto, e de repente a gente veio pra cá, pra um lugar que a gente não conhecia ninguém, e o dinheiro todo o dinheiro que a gente trouxe foi acabando, 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 e de repente a gente se vê numa situação de, assim, do que vai fazer, né? Então eu aprendi que na verdade não há, sei lá, não tem humilhação, eu não me sinto mais assim, sabe, pastor? É claro que a gente nunca se sente bem nesse momento em que alguma pessoa vem e fala alguma coisa, a gente se sente pra baixo, mas eu nem mais me preocupo com isso, sabe? Continuando respondendo aqui, quem nunca passou por isso? A Carla tá falando, é verdade, Carla, a gente quase todo mundo, né, já viveu uma situação aqui. Ser o último a ser chamado é muito triste, é verdade, Karine. Pastor, eu vivo na dependência de Deus, pastor. Eu, eu achava que no Maranhão a gente vivia na dependência de Deus e hoje não. Se eu começar a contar a história pra vocês das coisas que acontecem assim na vida da gente, é completamente, sabe, é coisa assim, você vai falar, nossa, esses meninos são muito abençoados. Pastor, meu maior sonho, sinceramente, é encontrar Jesus Cristo no céu. É a coisa que eu mais quero na vida. E é um sonho que eu sei que vai ser, é um sonho que eu sonho hoje porque eu sei que vai se tornar realidade amanhã, será no futuro, que dia que for. Então, a coisa que eu mais amo, a coisa que eu mais desejo na minha vida é ser um bom filho para Deus. O resto é consequência, né?
Karina Rodrigues, passei por humilhação recentemente, os humilhados serão exaltados, amém. Mas, Karine, uma coisa que a gente nunca espere se a pessoa, de repente você aconteceu uma situação em que você foi humilhado, não se preocupa com isso, apenas ignora. Naquele momento também esquece do que a pessoa fez, sabe? Porque a pessoa às vezes está fazendo alguma coisa, às vezes vai sentir no coração que fez errado, então nem vale a pena a gente acabar se magoando por isso ou ficar com rancor da pessoa. Isso só piora as coisas, né? Isso não vem de Deus, sentimentos assim. A Val, eu sou assim, também fica calada é melhor, é verdade. Nossa, passei por isso, a Kel falou, a Val falou. Genilson, e mano, manda um abraço aí pro Thiago Batera aqui da Igreja Batista Filadélfia, da Vilinha. Thiago, cara, Deus abençoe sua vida, um grande abraço. A galera da Igreja Batista Filadélfia e da Vilinha, Imperatriz Maranhão. Juliana Tolói, nos encontraremos lá, Ti. É verdade, Juliana, nós vamos pro céu. Existe uma música do DK6 que fala assim, pra quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, mas eu sei bem onde vou, meu destino é o céu. Rinaldi, uma realização que ainda não conseguiu. Pastor, eu acho assim, na minha vida eu tomei um rumo completamente diferente. Eu, sinceramente, questão de sonho, assim, uma realização que eu tenho hoje na minha vida, assim, tem várias coisas, né? A gente pensa em várias coisas. Uma das coisas que eu quero muito e Deus tem caminhado para que isso aconteça é na minha vida profissional como músico, a gente